Olá, meus amigos, iniciando mais um Gramado Talks, já em clima de Natal, nesse cenário maravilhoso que tem aqui na Vila, aqui na cafeteria Semente da Vila, um espaço muito bacana para você realizar qualquer tipo de evento, você vir tomar o seu café também, para você fazer a sua reunião, que tem coworking completo para você aqui na Vila. Meu convidado hoje é o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginato. Vamos bater um papo, falar sobre o balanço do Festures, números do Natal Luz, a nova identidade visual, o novo posicionamento de marca de Gramado, tudo isso e muito mais hoje aqui no Gramado Talks. Obrigado, Ricardinho, por ter vindo aqui. Obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer conversar contigo e aí falar um pouquinho para os teus inúmeros ouvintes e leitores sobre as coisas que a gente está desenvolvendo aí, sobre como que vai a economia do turismo em Gramado. Aproveitando de falar que você que está aqui no nosso canal do YouTube não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostar do conteúdo, dá aquele like esperto. Você que está no Facebook, obrigado pela audiência. Você que está no Instagram, não segue a gente ainda? Segue aí, tá? Notícias Gramado no Instagram. E no nosso portal de notícias, kaiquemarques.com.br, você tem todas as notícias de Gramado e região e também todos os nossos Gramado Talks e também o programa do Kaique, onde a gente faz a cobertura de eventos fora, na cidade, não aqui no estúdio, e aí você tem tudo lá para você assistir, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Ricardinho, começando então pelo Festures, né? Que cada dia, cada ano está maior, você que circulou bastante, deu palestras, como é que foi para você esse Festures? Qual a sua avaliação? Cara, o Festures, Kaique, é um evento gigantesco, assim, não só em proporção, mas em resultado. A gente viaja aí Brasil afora, visitando eventos de turismo como é o Festures, né? Então fomos aí às maiores feiras do Brasil esse ano e o Festures é disparado a melhor feira, a mais competente feira, a feira com maior volume de circulação de pessoas que a gente vê em território nacional. Eu comentei com o Dudu Zorzanello antes de ontem, ao final do evento, que eu só vi movimentação desse tamanho, com tanta intensidade, na FIT Buenos Aires, que é talvez a maior feira da América Latina, assim, em volume e inclusive em tamanho de local, né, onde ela é realizada. Assim. Então, o Festures faz um trabalho brilhante e pra gente, quanto destino anfitrião, é excelente, né? Eu brinco sempre que o Dudu e a Marta são a Embratur de Gramado, porque eles projetam o destino de Gramado internacionalmente a partir da marca Festures. A América Latina inteira que conhece Gramado, conhece muito a partir do Festures, Europa também, Portugal, Espanha principalmente, mas durante esse ano agora a gente teve uma reunião com o diretor de turismo do Japão. Então, assim, um japonês que veio aqui para conhecer Gramado, para viver Gramado. Então, assim, é uma projeção de marca incrível para a gente. Foi, como tu disse, assim, eu participei de palestras, falamos um pouco sobre algumas coisas do destino, apresentação para operadoras de viagem, recepção para operadores e jornalistas de viagem, muitas entrevistas sobre o destino Gramado. Enfim, aproveitamos para lançar a nova marca, para fazer muitos negócios, para conversar muito com algumas articulações que a gente vem fazendo desde lá de trás, da primeira feira do ano, e agora no Festures as coisas vão se concretizando. Então, acho que foi uma feira excelente e cada vez mais o Festures mostra como se faz um evento e como se promove resultados, né, diretos a partir de um evento de turismo e cada vez comprova mais a importância desse tipo de evento, né? Acho que quando ele acontece aqui no nosso quintal, a gente percebe, a população de Gramado consegue entender um pouco o que a Secretaria de Turismo também está fazendo quando sai daqui para promover Gramado em outras feiras como o Festures, em outros territórios do país, né? Acho que a gente consegue ter a dimensão desse trabalho também, né? De qual é que é a importância dele, como que a gente faz, qual é o tipo de dedicação que a gente tem nesses locais. Falando da nova marca, o novo posicionamento de marca, conta para nós como é que isso começou, o que mudou? É isso, nós fizemos Bom, lá no ano passado ainda nós começamos, né, o processo de place branding, de city branding, place branding, que basicamente é a gente criar um diagnóstico e um plano de ações para a cidade, né, para o destino, a partir de uma singularidade, a partir do cruzamento de dados com os diagnósticos de realidades que já existem hoje, né, e projetar então qual vai ser o futuro da cidade, qual é o novo posicionamento, como que a gente se posiciona, não necessariamente a partir de uma imagem, Kaique, mas a partir de ações. Então esse place branding que nós desenvolvemos nos trouxe uma série de ações a serem desenvolvidas, mais pontualmente 43 projetos, né, baseados em 6 segmentos diferentes. Um deles era a comunicação e marketing, né? Inclusive não era previsão do place branding, né, desse projeto, né, de futuro para Gramado, o desenvolvimento de uma nova marca, né? Não é necessidade
um novo posicionamento, ele não necessariamente requer uma nova marca, porque ele é baseado em ações. Então são ações que a gente vai começar a desenvolver agora no ano de 2026, a partir inclusive de um comitê gestor, né, que envolve bastante transversalidade da cidade, desde empresários, a comunidade, a classe cultural, o setor público, enfim. Mas a gente entendeu que era importante a gente mudar a carinha da forma como o Gramado se comunica, da forma como o Gramado se apresenta, para que ela tivesse mais vínculo com a realidade de Gramado hoje em dia. Então nós saímos da marca Gramado Inesquecível, que foi uma marca que durante muitos anos se colou à cidade de Gramado, né? Gramado Inesquecível, inclusive é o nosso Instagram da Secretaria de Turismo, o site da Secretaria de Turismo, e criamos a marca Gramado. Então, buscamos a identidade da cidade, né? Acho que a explicação aí ela é um pouco longa, mas esteticamente nós acrescentamos a palavra Gramado, né? Nós acrescentamos alguns ícones que meio que sintetizam aquilo que a gente acredita que o conceito dessa marca quer trazer, né? O principal deles é o pórtico, né? Que representa o acesso a esse mundo de Gramado, né? A gente queria que fosse uma marca exclusiva de Gramado, que outros destinos não pudessem usar uma marca parecida com essa. E o pórtico é um elemento que, né, tá fixado na nossa imagem. Então nós usamos o pórtico como a iconografia que sintetiza esse universo Gramado, né? E embaixo do pórtico, a letra M, né, de Gramado, que é bem no meio da palavra, ela forma um livro aberto, basicamente convidando a viver as histórias que Gramado conta. Porque daí vem o posicionamento final, que é um slogan, Kaique, que é uma campanha que a gente está lançando agora. Não necessariamente esse slogan, ele vai ser eterno, como foi o Gramado Inesquecível, que ficou durante muito tempo colado à marca. Então, a gente trouxe o Feita de Histórias, né, que é o posicionamento de Gramado a partir de agora, que basicamente tem como objetivo criar uma interlocução entre a cidade lúdica, a cidade que conta histórias, né, que tem um universo temático, que tem os seus eventos, que tem a sua gastronomia rica e que também conta muitas histórias, mas com o real, né, com as pessoas que estão aqui, que fazem a história de Gramado acontecer e que têm as suas histórias baseadas aqui, né, desde o Kaique, que está aqui, que veio de fora e criou a sua própria história em Gramado, até o Ricardo, que nasceu aqui e que está construindo a sua história de alguma forma ajudando no Gramado, assim como o Kaique, e também as pessoas que vêm aqui visitar a cidade e viverem histórias em Gramado. Então, Gramado é uma cidade que inspira, né, outras pessoas, outros destinos, empresários, empresas, trabalhadores, inspira porque acreditou em algum momento, imaginou que poderia ser esse grande destino turístico e contou essas histórias para o mundo, né? E convidou o mundo a viver essas histórias junto conosco. Então, Gramado Feita de Histórias é o posicionamento de Gramado a partir de agora, e mais do que simplesmente uma marca com uma identidade visual, uma série de ações vão começar a partir de agora para consolidar Gramado nesse universo de Feita de Histórias e mostrar histórias reais, histórias lúdicas dessa cidade que encanta o Brasil. Dá um spoilerzinho, que ações são essas? Muitas ações, assim, na verdade o próprio Place Brand nos trouxe já, né, esses 43 projetos muito estão baseados nisso, desde a gente ter uma espécie de seminário, de gabinete de governança para envolver um pouco mais a comunidade na tomada de decisões, por exemplo, dos eventos. Aqueles mini workshops que eu até participei de. Isso, dos grupos focais. Faziam parte para a gente elaborar o diagnóstico ali, né, de como é que a gente ia posicionar Gramado a partir dali. E, bom, então nós temos várias situações diferentes que vão envolver mais a comunidade, vão envolver mais essas histórias reais, desde os colonos da cidade que estão lá nos fornos ou os que estão no interior mesmo. Então tem uma série de ações, mas aí tem coisas que são do ponto de vista comunicacional mesmo. Então a gente quer, por exemplo, começar agora um web documentário contando histórias de pessoas reais da cidade. É como se fosse e eu brinco muito assim, que se a gente fosse fazer uma metáfora, é o ator que trabalha como Papai Noel no Natal Luz, acordando de manhã sem a roupa de Papai Noel, sem a maquiagem de Papai Noel, e indo até o trabalho dele como uma pessoa, um cidadão comum, e se transformando em Papai Noel do meio do dia para o final, encantando as pessoas a partir dali. Então essa transição entre o real e o lúdico que faz Gramado ser o que é. Às vezes tu entra em Gramado e parece que tu tá numa outra dimensão, mas essa dimensão é feita por pessoas reais, por histórias reais. E isso tem que ficar muito claro, porque a gente não pode de maneira nenhuma, Kaique, parecer uma cidade artificial. A gente é uma cidade de pessoas reais que sonharam, que sonham e que fazem essa cidade acontecer. Então isso é muito evidente e isso precisa ficar claro. E aí nós vamos começar então essa websérie, que é um web documentário que vai ao ar no nosso canal da Secretaria de Turismo, no Gramado Inesquecível, que está passando por um processo de transição também, né? E logo a gente vai anunciar o novo arroba, assim como o site sendo atualizado também. Então a gente vai contar um pouquinho dessas histórias reais que fazem Gramado virar essa grande história, né? Mas tem várias outras coisas. A gente criou um personagem, né?
que apresenta esse livro de histórias de Gramado, né, que é interpretado pela Carol Ten, uma multiartista que a gente tem na cidade, e a gente criou esse personagem que é a guardiã das histórias. Então a gente vai começar a envolver a Carol para várias ações diferentes, seja para a gente eventualmente ir numa cidade apresentar Gramado e a guardiã das histórias está lá junto com a gente, contando essa história de Gramado. Então a gente vai começar a trabalhar toda uma comunicação em torno disso, né? E mais uma série de outras coisas que eu poderia ficar aqui 1 hora falando só sobre isso, mas basicamente isso que eu acho que é muito importante a gente dizer, o conceito de feito de histórias não é só uma marca, não é só uma identidade visual, é um posicionamento de cidade, e a gente quer inclusive, e gostaria muito, né, de que o trade absorvesse isso para si, mas na verdade eu acho que a grande ponta aí, Kaique, que para mim faz todo sentido é o marketing de destino, aliás, o marketing de maneira geral, mas eu cito aqui o de destino, que é a área que eu me aprofundo e estudo mais, né, ultimamente. Ele não é criado. O posicionamento, o conceito de um destino, ele não é criado, ele é descoberto. E assim, vamos lá, não vai ser difícil eu dizer para o trade, convidá-los a contar suas histórias, a mostrar que a Gramado é feita de histórias, porque ele já faz isso. Quando tu vai no Minimundo, quando tu vai na Hector, quando tu vai, mesmo num restaurante mais clássico como o Caterine, o Caterine está te contando a história da Caterine de Médici, né? E não é temático, ele não é um restaurante temático, mas ele está te contando uma história. Quando tu vai nos fornos coloniais comprar uma cuca, um pão, aquilo ali está te contando a história da cidade também. Quando tu vai em quase qualquer lugar, quando tu vai na igreja São Pedro, é a história da cidade que está ali, que tu vai também entender um pouquinho. Então assim, a cidade já conta a história e a gente não inventou nada, a gente simplesmente descobriu isso e colocou agora como posicionamento para que as pessoas identifiquem essa grande contadora de histórias que é Gramado. Ricardinho, estamos chegando no final do ano e esse é o primeiro ano que você está como secretário, um ano assim, podemos dizer um ano normal. Mas ao mesmo tempo é um ano de retomada. Sim. Você assumiu no ano passado em plena crise, né? E agora não, esse ano foi o primeiro ano que você pôde trabalhar dentro de um cenário normal. Como é que você avalia esse seu primeiro ano dessa nova gestão do prefeito Nestor, segundo mandato, mas é a nova gestão já? Como é que para você está sendo Gramado esse ano de retomada, em termos de turismo, de números? Está aquém, está além da expectativa, está dentro da normalidade? Qual é a tua... Eu vou te dar 2 respostas, vou dividir essa resposta em 2 partes. Uma, como que eu avalio o desempenho que eu, enquanto secretário, e meu time temos hoje, e depois como que está Gramado a partir desse ano de normalidade. Sim. Então eu acho assim, número 1, eu sou muito crítico com o trabalho, sempre, eu sempre acho que tem muito ponto para ajustar, muito ponto a melhorar. Agora eu acho que em um ano e pouquinho como gestor, acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente tinha um plano lá atrás de cumprir algumas etapas, aí a gente conseguiu fazer, mesmo apesar das dificuldades, a gente sabe, né, Kaique, que com o que aconteceu no ano passado, a prefeitura entrou em dificuldades financeiras, a gente sabe que o prefeito é um cara muito rígido, muito... ele gosta muito de que os secretários, enfim, gastem o mínimo possível, enfim, controlem as despesas, sejam criativos na hora de fazer a gestão do recurso, que afinal de contas é público, né? E sobretudo no momento em que a prefeitura teve que comprar o hospital, tem uma série de recuperações para fazer ao redor da cidade, então a gente entende a demanda do prefeito e tenta se adaptar a ela, né? Então, mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa, Kaique. Essa promoção, essa nova forma, né? O convênio que nós conseguimos criar com o Convention Visitor Bureau, para que o Convention possa assumir uma frente de promoção turística relacionada ao público final. A gente conseguiu contratar, a partir desse processo também, uma agência especializada em promoção turística para representar Gramado no Brasil, na Argentina. A gente ter feito lá atrás, durante as enchentes, também um convênio com o Sinditur e termos conseguido contratar uma gestão de reputação para Gramado, que blinda a cidade de processos que poderiam danificar de alguma forma a imagem. Uma cidade que vive do turismo precisa muito desse trabalho. Agora há pouco a gente conseguiu firmar finalmente, via Sebrae, o contrato de uma plataforma de gestão de dados que vai trabalhar com inteligência artificial para a gente conseguir entender sentimento, análise de sentimento do nosso usuário, do nosso cliente aqui, que é o turista, trabalhar malha aérea, entender um pouco mais os números de malha aérea, número de ocupação hoteleira, análise de sentimento, índices de sustentabilidade, enfim, de satisfação do cliente, para poder montar campanhas específicas a partir disso. Conseguimos firmar agora há pouco, nos 45 do segundo tempo, essa nova marca, esse novo posicionamento, todo o place branding que a gente conseguiu contratar e deve começar a desenvolver em 26. Então, acho que foi muita coisa aí para um ano. Meu time brinca sempre, a gente sempre brinca, e o prefeito dizia isso, o Ricardo tem uma ideia por dia.
mas não são simplesmente, acho que não são ideias por ideias, assim, todas elas estão conectadas com um objetivo final, que é a promoção de Gramado, que é a política institucional do destino, que é a política pública voltada ao setor de turismo, entendendo, Kaique, que ele é um setor transversal. O turismo em Gramado não é só uma atividade econômica, é a atividade da cidade. A educação precisa lidar com o turismo, a saúde precisa lidar com o turismo, a assistência social com o turismo, então... Segurança, agricultura, obras, tudo com o turismo. Então, essa transversalidade aí também nos obriga a tentar participar o máximo possível da vida social da cidade. Então, esse é o ponto 1. E aí eu devo agradecer muito ao time da Secretaria que, cara, nós somos em 8 na Secretaria de Turismo, na parte interna, e mais 5 pessoas que atendem na central de atendimento ao turista, né? Então aí são 13 pessoas hoje na Secretaria de Turismo que trabalham por 30, né? Que fazem muito, a gente conseguiu criar setores, né? Então criamos um setor de coordenação de marketing, promoção e experiência, um outro setor de inteligência, sustentabilidade, inovação, colocamos as pessoas certas para conduzir esses projetos e isso faz toda a diferença. Nós temos um observatório de turismo hoje que é referência para o Rio Grande do Sul, que levanta dados, que trata dados, que traz números muito assertivos com relação à dinâmica da cidade. E aí, a partir desse observatório, eu consigo te responder a segunda parte da pergunta. Mas antes de entrar na segunda parte, explica o Observatório do Turismo. Como é que ele funciona? O Observatório de Turismo é uma metodologia que foi... Observatórios de turismo, eles existem no mundo inteiro, né? E no nosso caso aqui, a gente tem alguns contratos que fazem o Observatório de Turismo acontecer. Ele é coordenado aqui em Gramado pela Franciele Berti, que é doutora em turismo, a minha colega, faz um brilhante trabalho, uma pessoa super inteligente, extremamente analítica. E a Fran conduz esse trabalho, então, junto à UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, e a Claro, principalmente, porque a empresa de telefonia, porque nós temos algumas plataformas de obtenção de dados. A Claro é a principal delas. Então, a partir da geodata da Claro, ou seja, os dados da telefonia móvel, dos chips da Claro, a gente consegue ter uma amostragem do número de ocupação da cidade, né? Mas e os outros? Tem TIM? Então, aí é que tá. A Claro detém 33,33% do mercado brasileiro, né? Isso é um commodity, então são 33,33%. Aí na UX, a gente extrapola esses dados. Uma amostragem de 33% é uma baita amostragem. Então, é como se tu tivesse conseguido mapear 33% de toda a circulação de pessoas na cidade. A partir desses 33%, a gente extrapola os dados e chega em números bastante assertivos, assim. Eu diria que os números do Observatório de Turismo de Gramado são 95% confiáveis hoje. Com base em pesquisas. Com base aquela mesma metodologia das pesquisas que são feitas em amostragens. Isso, exato, porque é uma pesquisa, é uma coleta de dados que gera uma extrapolação de dados e esse dado vira uma consolidação, vira um dado consolidado. Então a gente tem isso cruzado com os acessos via pedágio que a EGR nos passa mensalmente para a gente poder fazer esse cruzamento e entender o volume de fluxo da cidade. Isso nos dá, por exemplo, Kaique, uma leitura de que o mês de julho, um exemplo, o mês de julho, que inclusive me preocupou quando nós fechamos os dados, porque a gente via, no mês de julho, a cidade bem movimentada, a hotelaria satisfeita, parque satisfeito, enfim. E aí quando fecharam os dados do observatório, a gente viu que a gente caiu com relação a 23 em 40% do número de pernoites na cidade. Então, basicamente, a gente poderia dizer que caiu em 40% o volume de presença na cidade de julho de 23 para julho de 25. Aí nós começamos, mas não pode, porque a hotelaria é satisfeita. Aí fui perguntado, aí fui ver como é que estavam os dados, né, do Flutua com a Lisa do Sinditur, e a Lisa me falou, Ricardo, nós subimos em relação a 23, a ocupação hoteleira. E aí, no fim das contas, a gente foi ver os dados do ISSQN, de arrecadação, de geração de ISSQN na cidade, que a Secretaria da Fazenda nos passa, e a gente viu que esses dados de ISSQN subiram com relação a 23, então, com as mesmas alíquotas. Então, a leitura que a gente faz dessa extração de dados, basicamente a gente diminuiu a quantidade de pessoas, mas aumentou o tempo médio de permanência e o gasto individual de cada uma delas. Por isso que arrecadou mais. Há uma tendência de que a gente tenha aumentado também o número de hospedagens formais, ou seja, de pessoas que talvez tenham vindo em 2023 se hospedarem em Airbnb, migraram para a hotelaria. O Airbnb a gente sabe que não recolhe ISSQN e a hotelaria recolhe, então talvez aí também explique. Mas, resumidamente, a gente pode dizer, as pessoas que vieram em julho de 2025 foram em menor volume, mas gastaram e geraram mais para a economia da cidade do que
a quantidade maior que vem em 2023. E aí a gente começa a pensar, será que não é esse o ponto de equilíbrio que a gente tem que ter? Ou seja, menos volume, gastando mais, ficando mais tempo na cidade, tendo uma jornada, uma experiência melhor na cidade e dividindo essa receita com o trade, ou um volume maior que eventualmente causa um impacto maior na cidade, uma dificuldade de locomoção maior, dificulta a experiência do visitante e, consequentemente, ele gasta menos por isso, porque vai ter fila no lugar, vai ter uma dificuldade de chegar, vai... Mas como é que se controla isso? Não existe muito como controlar, existe como emitir sinais, existe como a gente se posicionar, como a gente, né, identificar que, por exemplo, quais são os perfis de público que a gente quer receber, como que a gente se comunica com eles, eventualmente, muita gente sabe por que a hotelaria conseguiu virar esse jogo, porque conseguiu competir talvez um pouco melhor esse ano em função do volume que a gente tem de oferta, então a hotelaria conseguiu equilibrar melhor os seus preços e atrair pessoas que eventualmente em 2023 vieram e ficaram no Airbnb, talvez porque não entenderam que era competitivo o valor da hotelaria e agora entenderam que era, porque tem um serviço de café da manhã, porque tem um serviço de camareira, né? E aí talvez o preço um pouco mais alto, mas... Então, assim, tudo isso são sinais que a gente pode emitir para o mercado, né? Não necessariamente a gente consegue controlar quem está vindo, óbvio que não. Mas, de maneira geral, a forma como a gente comunica atrai o público que a gente deseja impactar. Assim, Gramado tem uma oferta gigantesca e de muitos tipos de público diferentes. É muito difícil segmentar a comunicação para Gramado, mas me parece que, de alguma forma, as ações que estão sendo feitas, não só pela Secretaria de Turismo, aliás, a Secretaria de Turismo é uma partezinha desse todo, mas pelo próprio trade, a forma como o trade se comunica, como se coloca no mercado, como se promove, eu acho que isso tudo vai criando esse alvo, esse público-alvo que vem vindo para Gramado e vem gastando mais. Então, eu não acho que seja... E vamos lá, de novo, Gramado tem para todo mundo, público, nós temos desde o hotel de R$150 a diária, ou Airbnb que seja, até aquele de R$2.500, R$3.000 a diária, né? Então acho que Gramado consegue fazer isso, mas naturalmente em alguns períodos do ano, como é julho, como é o Natal, o ticket médio sobe, né? E aí talvez as pessoas mudam um pouco o perfil de público, enfim. Então eu acho que é muito o posicionamento de Gramado e a forma como ela emite sinal para o mercado que atrai o público daquela ocasião. E o ano como um todo, já temos como medir isso? Temos, Kaique, assim, o nosso grande objetivo é igualar o ano de 2023, que foi um ano muito bom, né? Só que assim, nós temos um grande desafio que 2023 teve muito feriado, muito feriadão. E esse ano de 2025 a gente sabe que teve pouquíssimos feriadões, né? A gente teve 2 ou 3 feriadões aí que trouxeram para cá um volume muito grande. Agora, até aqui, até o Natal Luz, a gente teve uma visitação um pouco abaixo de 2023. Mas a projeção que a gente tem para o Natal Luz é muito boa. É muito boa, então a gente deve... Com o Natal Luz aí, que está estimando receber entre 2,8 milhões de pessoas a 3 milhões de pessoas, a gente deve igualar 2023 em volume de circulação. Mas lembrando assim, Ricardo, como secretário de turismo, não gosto muito de falar em volume de fluxo, né, em fluxo de turistas. Eu prefiro falar sobre a economia, sobre a experiência que o cliente teve aqui. Óbvio que o volume atrai uma pulverização da possibilidade, mas a gente viu, julho nos mostrou que não necessariamente ter 10, 15, 20 milhões de turistas aqui é mais efetivo do que ter 5 ou 6 ao longo do ano. Então, mas eu acho que a gente deve chegar aí na casa dos 8 milhões de visitantes de novo ao longo do ano. Mas desta vez 8 milhões reais? Porque antes essa projeção era feita com base no pedágio. Aí a gente sabe que não é uma projeção a gente tem até 2023, essa projeção sempre foi muito, muito empírica, né? Era base no pedágio, enfim. 23 foi quando lançou o observatório, então a gente conseguiu ter alguma coleta de dados já, então houve esse cruzamento e esses 8 milhões também vieram um pouco com essa amostragem um pouco mais concreta, né? Mas hoje a gente está vendo, Kaique, que inclusive a gente tem os dados de 23 via observatório, né? Então a gente consegue fazer esse comparativo observatório com observatório. Como diria o meu amigo e colega, diretor administrativo da Gramado Tour, a gente consegue comparar banana com banana, né? O Marcos Freire. E aí, então, a gente pode dizer que são dados reais, como foram em 2023, 8,2 milhões, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas assim, de maneira geral é a cidade, o que também mostra pra gente, Kaique, uma coisa que eu acho incrível, assim, o quanto Gramado é um destino consolidado. Porque vamos lá, cara, no ano passado, faz um ano e meio, vamos dizer assim, 1 ano e 2 meses, o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água, as pessoas estavam vendo imagens de Gramado aí pelo Brasil e pensando, meu Deus, acabou Gramado, acabou o Rio Grande do Sul, acabou tudo. E 1 ano e pouco depois a gente está com a cidade aí com 80 e poucos por cento de ocupação, a previsão de 80% de ocupação ao longo do Natal Luz, com as pessoas nem lembrando mais do que aquilo. Então assim, o desejo de vir para Gramado foi tão grande, é tão grande, e a beleza que a cidade projeta,
a vida e as experiências que a cidade projeta fazem as pessoas esquecerem que um ano atrás elas estavam olhando pra gente dizendo, putz, nunca mais eu vou pra Gramado, acabou a cidade. Então a gente conseguiu se recolocar num mercado que é muito competitivo, Kaique. A gente tem aí, óbvio que no Brasil, destinos de frio, a gente compete com menos, mas o turismo ele não é só por segmento. Então muita gente só quer ir viajar. E aí, será que eu vou para Gramado? Será que eu vou para o Nordeste, numa praia? Né? Só quer ir viajar, entra numa agência de viagem ou abre um site para comprar e começa a receber informações. Pensa, então Gramado está fechado, eu vou ir para Porto de Galinhas. Gramado está fechado, eu vou para Campos do Jordão. Gramado está fechado, eu vou para Buenos Aires, para Santiago, para outro lugar. Então nós ficamos aí basicamente um ano fora do mercado e hoje a gente está dizendo que 2025 deve repetir 2023. Então assim, isso, óbvio, também passa pelo trabalho que a gente desempenhou, o trabalho que o trade desempenha, mas mostra cada vez mais a força dessa cidade, um destino muito consolidado e que a gente é muito crítico sempre, porque gramadense de maneira geral é crítico, mas assim, a gente tem que se orgulhar do trabalho que Gramado fez ao longo da sua história, porque se a gente for citar os 5 principais destinos do Brasil, a gente vai ver que é praia, 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 natureza, natureza, natureza e Gramado. O único destino que não é de natureza ou de praia, e que é um top seller do Brasil, é Gramado. Mas acaba tendo muita natureza também. Tem natureza, mas é isso, assim, ó, natureza por natureza, como Serra, a gente tem um monte de cidade que poderia ser isso, né? Pega, por exemplo, cidades que competem inclusive com o Gramado, Campos do Jordão. Campos do Jordão tem refúgios naturais muito conhecidos, Serra da Mantiqueira, né? Pega mesmo agora o Urubici, em Santa Catarina, também muita natureza. Pega Monte Verde. Enfim, nós temos natureza de serra no Brasil inteiro, mas só tem uma que é top seller. É só Gramado. Então, isso aí que a gente construiu em Gramado, e também tem outra, óbvio que essa atmosfera de serra atrai muito, principalmente por destino de frio. Mas a gente sabe que o grande atrativo de Gramado é a própria cidade. Então, cara, a gente tem que se orgulhar muito do que foi construído em Gramado. Com certeza. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que vocês lidam com essa enxurrada de informações? Por exemplo, o ano passado, uma enxurrada de informações fake, falando que Gramado tinha sido, afundou. Sim. E hoje a gente percebe, assim, isso eu acho um desserviço que se presta, essa cultura do like a qualquer custo. Qualquer pessoa sem qualquer qualificação nenhuma se coloca para fazer o papel que a gente faz aqui de imprensa. Cara, que a gente estudou, que a gente tem responsabilidade, a gente tem que ter credibilidade para passar a informação correta, e essas pessoas estão aí fazendo de qualquer jeito em nome do like. E eu percebo que tem muita... Gramado, ela vende. Gramado, ela dá audiência. E aí muita gente quer falar mal de Gramado em nome de audiência, de likes, e coisas que a gente vai assistir e vê que é mentira, são coisas absurdas. Como é que vocês lidam com isso para combater isso? E a gente vê que, graças a Deus, isso não está impactando a cidade, né? Exato. Esse é o grande ponto, assim, Kaique. Quando eu assumi a gestão, eu me deparava muito com isso e ficava preocupado. Putz, olha só, estão falando que aconteceu isso na internet, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não sei aonde. E aí eu comecei, cara, a gente tem que responder, vamos ter que ir lá criar alguma coisa, falar, responder e tal. Só que se tu for entrar, de maneira geral, tem coisas que são fundamentadas, pode acontecer um problema, o outro cara ter acontecido alguma coisa aqui, ele vai lá, vai trazer a experiência dele. Muitas vezes, talvez fosse melhor ele ir lá fazer um Fala Cidadão, ligar para a prefeitura, ou ligar para o responsável e dizer, olha, aconteceu isso, principalmente se ele é um gramadense, e que trabalha a partir da projeção da imagem, me parece que o melhor era, sei lá, aconteceu um problema no Natal Luz, Gramado Tour, olha só, aconteceu isso. As pessoas têm os contatos, sabem quem é o assessor de imprensa do Natal Luz, sabem quem é o Alder Ramos hoje, sabem quem é a presidente da Gramado Tour, sabem quem é o diretor de evento, administrativo, então talvez fosse melhor ligar e dizer, aconteceu isso aqui hoje, e eu, não quero expor a cidade, porque isso prejudica a imagem e, consequentemente, o meu trabalho, que é vender a imagem da cidade, né? Uhum. Mas, como tu disse, às vezes, em nome do like, tudo pode, né? Infelizmente, não existe um filtro para isso. Só que eu ficava muito preocupado com isso no passado. Mas quando eu comecei a ver que existem, sim, muitos comentários negativos sobre Gramado, muitos infundados ou sem fundamento nenhum, eu comecei a ver como é que eram os comentários. E grande parte dos comentários é defendendo Gramado. Então, eu vi que, na verdade... O que Gramado fez até aqui, como uma love mark, uma marca que desperta paixão, as pessoas se apegam a essa marca, já tem o seu resultado na rede social acontecendo. Então é como se a gente tivesse falado, a gente vê agora na rede social muito essas brigas políticas, né? Então é um pouco isso, assim. Um monte de gente tá lá defendendo o Gramado, tá dizendo, putz, eu tive em Gramado há um dia, 2 dias, e não é isso que tu tá falando. Gramado é maravilhosa, Gramado é não sei o quê, sabe? Então, esse é o ponto 1. Agora, vem o ponto 2, que aí sim entra uma estratégia de comunicação. Aí tu sabe melhor do que ninguém, como jornalista,
que é uma coisa fundamental para uma cidade, que de qualquer cidade vai ser objeto de crítica em algum momento. Então é fundamental que essa cidade tenha um colchão de reputação muito robusto. Então tenha muita notícia positiva, que tem muita notícia positiva. Gramado tem muita coisa boa acontecendo. Então essas notícias elas têm que ser projetadas também. E daí quando acontece uma coisa negativa, o leitor da notícia, o ouvinte da notícia vai dizer, não, mas peraí, Gramado não é isso. Eu vi ontem aquela notícia de Gramado que falava que a ocupação da cidade melhorou, que isso, que aquilo, que aquele outro. Então, isso tudo vai blindando um pouco a cidade. Isso é uma estratégia, né, Kaique? Óbvio que, e não é só notícia, a gente tem feito muita coisa interessante pensando no futuro da cidade, né? Eu cito aqui a nova centralidade, eu cito aqui agora a licitação recente do transporte público, eu cito aqui uma série de empresários que tá envolvido em projetos incríveis na cidade, eu cito o trabalho que a Secretaria de Turismo está fazendo, o trabalho que o prefeito vem fazendo. Então, a gente tem notícia boa para transmitir. E essa notícia boa vai gerando a cama de reputação para Gramado, para que qualquer outra notícia negativa possa ter pelo menos o leitor dizendo, opa, não, peraí, não é bem assim. Né? Então a gente vai criando esse universo de pauta positiva da cidade, né? E isso vai combatendo um pouco. Mas óbvio que, eventualmente, surge uma crise, né? Surge alguma coisa, a gente movimenta, né? Secretários envolvidos, né? A Secretaria da Comunicação, Departamento de Comunicação, liderado pelo Rafa, faz um trabalho muito bom nesse sentido. Então, a gente pensa muito, presta muita atenção na reputação de Gramado, porque um destino turístico se faz a partir da sua reputação. O turismo é muito baseado na projeção de imagem, né? Eu quero me imaginar naquele lugar. E se aquele lugar tem tanto detrator, tem tanta gente falando mal, talvez tenha alguma coisa errada. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, mas eu considero que, como tu disse, não está impactando no destino, as pessoas seguem vindo, seguem consumindo, seguem amando Gramado, ou seja, o trabalho de combater isso está indo muito bem, obrigado. Ricardinho, eu quero te agradecer pelo bate-papo aqui, sincero, descontraído, e de tanta coisa boa, né, pra gente passar, tanta notícia boa da nossa cidade. Obrigado, viu? E a gente segue à disposição. Eu que agradeço o convite aí, Kaique, lembrando, né, o nosso Natal Luz começou 23 de outubro, vai até 15 de janeiro, muita programação, né? Acho que vai ser um ano excelente para Gramado. 2026 vai ser ainda melhor. Tenho certeza disso. Assim, todo o trabalho que está sendo plantado agora vai ser colhido em 2026. A gente vai ter uma cidade aí cada vez mais movimentada, economicamente cada vez mais forte e cada vez mais encantando o Brasil e o mundo e contando suas histórias. É isso aí, gente. Até a próxima.